E o primeiro encontro que a gente vai falar hoje aqui é o encontro de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21. Essa história ela é até bem conhecida, mas talvez você não conheça. Então a gente vai ler todo o capítulo. Eu coloquei ele aí. Ele está aí, tá? Então assim, o texto: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar na segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem à luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Até aí. E aí depois o texto muda, né? Segue adiante a história. Mas aqui termina o encontro relatado de Jesus com Nicodemos. Primeira coisa que quero destacar, pode ir para o próximo aí. Vou começar lá no começo desse texto. A gente vai ir parte por parte, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Começa o texto dizendo assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Bom, talvez para quem já está familiarizado com o contexto da Bíblia, os personagens, essas classificações, é tranquila essa frase. Mas para quem não, já fica difícil saber o que é um fariseu. Por que ele é uma autoridade entre os judeus, né? Quem é esse homem que veio falar com Jesus? E aí começamos a falar o que é um fariseu. Um fariseu era alguém, a palavra fariseu inclusive significa separar. Separar, veio de uma origem que significa separar. Não se sabe certo se essa palavra ela tem origem na ideia de separar, porque eles tinham uma ideia muito forte de santificação, de obras, de separar do mundo das coisas, ou porque também eram, assim como um movimento religioso, né, dentro do judaísmo, um grupo religioso dentro do judaísmo, também tinha questão política, de um separatismo político. Mas o fato é que fariseu significa separar. Então, era um grupo, como eu já disse, né, dentro do judaísmo, que tinha sua própria interpretação da Bíblia, das escrituras da época. Eles tinham uma visão sobre a doutrina do judaísmo. Outro grupo diferente deles eram os saduceus. Então vamos ter diferenças entre esses dois grupos, eles são opostos. A origem dos fariseus é incerta, mas é provável que isso tenha acontecido, é certo que tenha acontecido no período chamado interbíblico. Se a gente olhar todo o Antigo Testamento, nós não vamos ver nenhuma referência a um fariseu. Não existe fariseu, não existe saduceu, não existe nada disso.
Mas no Novo Testamento começa aqui no João 3, um dos evangelhos já começa a falar no fariseu. Então houve um período em que não está registrado na Bíblia ali, né, nos livros históricos, em que houve alguns movimentos e surgiram esses grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus surgiram ali, e a primeira referência aos fariseus é lá no ano 100 e poucos ali, antes de Cristo, entre 135 e 105, surgiu a primeira referência aos fariseus. Eles tinham um interesse bem grande no ensino das escrituras, nas tradições orais também. Por isso a gente vê muitas vezes os fariseus ligados ao ensino na Bíblia. Sempre que vai aparecer fariseus, eles estão falando sobre os ensinos da lei de Moisés. Eles estão defendendo algum ponto de vista da lei de Moisés. Eles são dedicados ao ensino nas sinagogas e eles dominavam isso naquela época. Eles eram muitas vezes mestres da lei, né, que ensinavam. Eles eram principalmente os escribas que escreviam, faziam as cópias de tudo que havia da lei naquela época. Então, boa parte dos escribas eram fariseus e mestres da lei também, que ensinavam o povo, ensinavam nas sinagogas. Havia alguns mestres, né, até conhecidos na Bíblia, chamados muitas vezes, né, referidos, que eram fariseus e tinham seus discípulos, ensinavam pessoas a seguirem aquele caminho também. Fariseus tinham interesse nisso. Eles tinham grande influência em Israel por causa do ensino religioso e também do aspecto político. E, como eu disse, eles se opunham aos saduceus em algumas crenças importantes, inclusive. Dentre elas, a mais conhecida é que os fariseus criam na ressurreição dos mortos, os saduceus não. E entre outras coisas, mas essa era uma delas. Então, quando você vê lá na Bíblia fariseus e saduceus, uma das discussões maiores deles eram a respeito da ressurreição dos mortos. E interessante que isso é um ponto bem importante, né, na história de Jesus, a ressurreição. Então, bem importante para eles também. Jesus várias vezes censurou os fariseus ali em um dos relatos do Novo Testamento. Não porque os ensinos deles eram errados. Ele até muitas vezes fala assim: olha, façam o que eles ensinam, mas não o que eles fazem. Porque o problema não era o ensino, o problema era a hipocrisia, o problema era o legalismo. Daí eles falavam e não faziam, eles eram hipócritas. Não todos, certamente não todos, mas muitos. E faziam isso por interesse próprio, ou por influência, ou por poder. E eles demonstravam muitas vezes orgulho, né? Falsa santidade. E por isso muitas vezes a gente vai associar a ideia de fariseu à falsidade, à hipocrisia. Então, para nós, quando alguém chamar alguém hoje em dia de fariseu, a ideia é que está chamando ele de falso, hipócrita, né? Então, ficou marcado por isso. Mas Nicodemos era um fariseu, ele pertencia a esse grupo, tá? E por isso, provavelmente, também ele tinha muito interesse em saber o que Jesus estava ensinando, em perguntar coisas para Jesus, por causa da ideia do ensino e da importância do ensino doutrinário. E por que Nicodemos era uma autoridade entre os judeus? Ele não era só um fariseu, um mestre da lei, mas ele era também um líder. Ele era um representante do Sinédrio. O Sinédrio era uma corte dos judeus, era como se fosse um tribunal, né? Assim como hoje em alguns países muçulmanos a lei é também a religião, lá também era assim. Então a lei judaica, ela era religiosa também. Então eles tinham um tribunal para julgar essas questões. Porém, e o Império Romano inclusive dava liberdade para eles fazerem isso, porém eles não tinham plena liberdade. Eles não podiam aplicar pena capital, eles dependiam do ok de um procurador romano. No caso até, o mais clássico que a gente já vê nas escrituras aqui é o julgamento de Jesus, né? Tem que passar pela mão de Pilatos, que inclusive lavou as mãos, né? Então, esse é um dos momentos que a gente vê o Sinédrio em ação. Nicodemos era membro do Sinédrio, e lá em João, capítulo 7, se não me engano, 7, versículo 50, a gente vai ver Nicodemos numa reunião do Sinédrio, onde eles estão falando sobre Jesus, e Nicodemos participa daquela conversa. É a segunda aparição de Nicodemos no Evangelho. Ele vai participar daquela conversa dizendo: olha, não é bem assim, né? E aí eles censuram Nicodemos, porque Nicodemos se posiciona de forma mais, talvez um pouco mais visível naquele momento. Parecia neutro, mas ele já estava de certa forma ao lado de Jesus, né? Falando a respeito de Jesus ali. E eles dizem para ele: tu também é um deles, né?
pergunta para ele. Então, Nicodemos era um membro do Sinédrio. Ele tinha uma importância diante do povo e diante da questão da liderança do povo. Quem era Nicodemos então? Nicodemos era um fariseu, a gente viu. Nicodemos era membro do Sinédrio. A palavra Nicodemos, o nome dele significa conquistador do povo. Ele era um mestre da lei, intérprete, doutor da lei. Jesus diz, na conversa que a gente viu aqui, você é mestre em Israel. Jesus disse que ele é mestre da lei. Então, Jesus o conhecia. Alguns estudiosos tentam identificar Nicodemos aqui, que é só chamado de Nicodemos, como um personagem histórico, relatado até no Talmud. Mas essa identificação não é certa, não dá para dizer que é a mesma pessoa. Mas essa pessoa que eles acreditam ser era um homem rico e generoso. Eu não vou repetir o nome dele aqui porque é um nome diferente, mas tem uma cara assim, com N também, então tem cara que poderia ser Nicodemos, bem parecido, mas não se sabe dizer. E Nicodemos provavelmente era um homem rico. Por que a gente vê isso? Onde a gente vê uma indicação disso? Lá, a terceira aparição de Nicodemos nos evangelhos é depois da morte de Jesus. José de Arimateia, que era um homem rico, que cedeu o túmulo, para Jesus, e Nicodemos vão buscar o corpo de Jesus e preparar o corpo de Jesus vamos dizer assim, para o enterro, para o sepultamento. Então Nicodemos está lá. 3 vezes a gente vê Nicodemos. Nesse primeiro momento, João 3, primeiro encontro, depois no Sinédrio e depois quando ele se identifica claramente lá, diante das autoridades romanas, como alguém que se importava com Jesus, que ele vai lá ajudar a buscar o corpo e fazer o sepultamento de Jesus. Então a gente vê uma trajetória, inclusive, de Nicodemos, que talvez tenha começado num despertamento anterior ao encontro com Jesus, tenha sido aguçado no encontro com Jesus e tenha evoluído, essa caminhada aí de identificação com Jesus. Segue o texto, versículo 2, parte inicial diz assim, que Nicodemos veio a Jesus à noite. Veio Jesus à noite, muitas vezes se diz assim, será que ele veio à noite porque ele tinha receio assim que alguém fosse vê-lo? Talvez porque ele tenha passado também o dia lá na sinagoga ensinando. Talvez tenha sido o momento mais oportuno, talvez tenha sido um momento mais sossegado do dia, que nem a gente, que tira o final do dia para alguma coisa que a gente combina assim, tomar um chimarrão, tomar um café, se encontrar, a gente não sabe. Mas isso não importa muito, porque Nicodemos, na posição que ele estava, ir até Jesus em qualquer momento seria descer de um pedestal. Nicodemos era, como a gente viu, alguém importante, relevante, mas ele vai ao encontro de alguém que era identificado com o povo como João Batista era. E já era perseguido, quase como João Batista era na época. Então, quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus, parece, Nicodemos, o que é isso, Está indo encontrar Jesus. Então, mesmo que ele fizesse isso à noite ou de dia, não importa, Ele mesmo, para ele mesmo, ele estava abrindo mão, talvez, de alguma coisa importante. Então, não importa em que momento foi, o fato é importante. Isso para nós pode ser uma lição também. Não importa em que momento. E aqui Nicodemos ser de dia ou de noite para nós. Se na velhice, na juventude, se agora, ou se ontem, em algum momento, não importa ir a Jesus, ter esse encontro com Jesus, levantar ele, sem resistência, sem barreiras, sem dificuldades, ir ao encontro de Jesus. A vontade de Nicodemos de conhecer Jesus e seu desejo de obter respostas foram suficientes para que ele vencesse o medo das críticas que certamente viriam. Nicodemos sabia, que a sua reputação ela podia ser abalada por esse encontro, mas ainda assim ele foi e fez o que fez. Segunda parte do versículo 2b, eu coloquei aí, diz assim: mestre, sabemos que, isso Nicodemos falando, mestre, chamou Jesus de mestre. Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos chama Jesus de mestre, como eu disse aqui, e mesmo ele reconhece Jesus como mestre, mas ele é um mestre. Então ele que é mestre e chamar Jesus de mestre, ele está se colocando numa posição bastante humilde, não? E ele reconhece que o ensino de Jesus vem de Deus. Ele diz, olha, nós sabemos que ensinas da parte de Deus. E ele vê e diz isso porque o ensino de Jesus era confirmado por sinais, milagres. Ele valoriza o ensino de Jesus, concorda que são de Deus, reconhece os sinais,
e milagres que estão fazendo. Então eu fiz um apontamento aqui sobre a declaração de fé de Nicodemos. Olha lá, reconhecer Jesus como mestre. E hoje talvez muita gente faz isso, reconhece até Jesus como um mestre, como um sábio, como um líder, como uma grande personalidade, cara importante. Pô, Jesus dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem dúvida que Jesus foi muito importante. Isso muita gente não tem problema de reconhecer. A segunda parte é que conhecia os ensinos de Jesus. Nicodemos conhecia, porque ele disse: eu sei que ensina da parte de Deus. Ele passou os olhos no ensino de Jesus, ele passou pelo crivo de Nicodemos, de fariseu, mestre da lei. Terceiro, acreditava que os ensinos de Jesus retratavam a vontade de Deus. Ele diz: olha, vem de Deus o que eu disse. Muitas pessoas não têm dificuldade de dizer isso até. Elas podem até conhecer os ensinos de Jesus e elas podem até acreditar que são a vontade de Deus. E podem até crer na existência de Deus, porque se eu creio que o que Jesus ensinou era da vontade de Deus, eu creio em Deus, creio que Deus existe. Isso Nicodemos fazia. Só que olha agora um contraste aqui, e eu quero te apresentar esse contraste. E é uma diferença tênue, mas bem significativa. Eu estou na frente da projeção, né? Mas é assim: reconhecer Jesus como mestre ou reconhecer Jesus como a expressão exata de Deus, o Filho encarnado de Deus, é bem diferente. Tem muitos mestres, muitas pessoas ensinaram foram mestres, e muitos ensinos são bons por aí, mas reconhecer Jesus só como mestre não muda nada. Se eu não reconhecer Jesus como Deus, como Filho de Deus, que encarnou, viveu entre nós, não muda nada, porque ele é só mais um homem como qualquer outro. Conhecer e obedecer os ensinos de Jesus. Conhecer é aqui. Obedecer é pôr em prática, é viver aquilo. É fazer que isso faça diferença na minha vida. Não adianta conhecer, eu sei que eu preciso usar o cinto de segurança, que faz bem. Mas se eu não usar, eu vou bater o carro e vou morrer. Posso morrer. Certo? Por que eu não uso? Se eu estou de moto sem capacete, posso cair na minha cabeça. Eu sei, eu sei. Mas eu gosto, né? Dá mais emoção. Mas se eu não tocar capacete cair, eu vou morrer. Entende? Por que não fazer? Por que não obedecer? Faz toda a diferença obedecer. Como acreditavam que os ensinos de Jesus retratavam a vontade de Deus, contemplaram os ensinos de Jesus como revelação da vontade de Deus. Era como revelação da vontade do Pai. Por quê? Porque eu entendi que Jesus é o Deus Filho. Entendi que Jesus está falando o que o Pai disse para ele. Várias vezes Jesus diz: eu ensino o que o Pai me diz. O ensino não é meu, o que eu digo vem do Pai. Ele está trazendo a revelação do Pai, porque o próprio Deus encarnado vem entre nós falar na nossa língua, falar na nossa forma de entender. Se eu não entendo que Jesus está ensinando, está revelando que Deus, ao longo talvez do Antigo Testamento, que colocou de forma talvez um pouco enigmática, eu não olho para isso com um olhar de tanta importância. Revelação da vontade do Pai e de um Pai, né? De um Pai. Cria na existência de Deus, crer que Deus existe, mas isso não é suficiente. Querer, então, se Ele existe, o que eu faço com isso? Se Ele existe, tem propósito nisso. Eu preciso conhecê-lo, preciso me relacionar com Ele de forma pessoal. É uma tênue diferença, né? Nas palavras ali parece muito pouca diferença, mas na prática é muito diferente. Muito diferente. Versículo 3. Em resposta, na verdade, Nicodemos nem fez uma pergunta, né? Talvez essa seja uma das respostas que Jesus deu a uma pergunta que não foi feita, mas é uma pergunta que estava no coração de Nicodemos. Jesus via que estava lá, ele queria perguntar algo. Ele não foi lá por acaso nesse encontro, ele não foi lá falar, só dizer: olha, mestre, eu sei que teu ensino vem de Deus, louvar Jesus. Ele não foi lá só falar isso, elogiar Jesus. Vinha uma pergunta, Jesus já interrompeu e disse: olha, talvez ele atalhou a conversa toda que seria longa. Ele diz assim: diga-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, com essa afirmação, Jesus atalha valendo mesmo. Jesus, talvez nosso linguajar diz que ele passou com a patrola por cima, né? Porque ele cortou vários pressupostos das crenças de Nicodemos, vários, talvez límpidos até, que não estão só naquela época, estão aí hoje também. Um deles
sobre a salvação. O conhecimento salva. Já ouviram isso? Conhecimento liberta, conhecimento salva. Conhecimento, talvez não podemos achar, ele era um mestre da lei. Pô, eu conheço a lei, eu sei o que Deus quer, isso é suficiente para salvar a minha alma. Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem a ver com conhecimento? Um bebê tem conhecimento? O bebê não tem conhecimento. Falou de nascer de novo, é um bebê. Então ele cortou conhecimento. E o comportamento salva. Comportamento direitinho, como Deus quer, eu faço tudo. Deus olha para mim e olha: uau, como tu te comporta bem, tu é um filho muito querido, então tu merece. Aí Jesus, quando fala de novo em nascimento, está falando de bebê. Bebê sabe se comportar, bebê sabe como fazer, ou ele precisa aprender ao longo da caminhada toda, né? Precisa aprender. E ele corta esse assunto também. Comportamento salva. Que o sacrifício salva. Talvez muitos ali eles não, talvez nem por razões erradas, mas talvez entendendo errado, eles jejuavam, eles faziam logo as orações, eles faziam coisas. Talvez muitos hoje fazem muitas coisas para Deus, fazem muitas coisas para Deus, mas não é isso que Deus quer. Mas não é isso que Deus quer. Quando eu tenho a motivação correta, fazer as coisas certas para Deus, tem tudo a ver. Agora, quando eu não entendi ainda o básico, o que é o novo nascimento que Jesus fala, nada faz sentido. Então não adianta fazer coisas aqui, se sacrificar, ter um bom comportamento, correr atrás de conhecimento, porque tudo é em vão. Que a religião salva. Ele era judeu, mestre da lei, ensinava na sinagoga, tinha discípulos talvez, que o conhecimento salva. Jesus passou por cima, né, como eu disse tudo, mas Jesus disse: só o novo nascimento pode salvar. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4, perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar na segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Nicodemos era experiente, era vivido, ele sabia, ele conhecia as coisas. Ele estava aqui usando uma fala retórica, né? Dizer, claro que não dá. A gente pode achar até, nossa, como Nicodemos foi tolo, né? Vou até falar disso. Claro que não dá, porque ele falou isso diante de Jesus. Pagou mico. Mas a gente até pode querer ridicularizar, mas ele falou isso porque ele tinha uma curiosidade. Claro que não dá. Como é que é então? Essa é a pergunta. O que significa nascer de novo? Como nascer de novo? Versículos 5 a 7, Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus aqui explica um pouquinho mais. Ele falou nascer de novo, agora ele fala em nascer da água e do Espírito. E aí, nós não vamos entrar no ponto de vista todo teológico aqui para falar sobre isso, mas algumas interpretações disso são: nascer da água poderia ser um nascimento natural. A gente não está dentro da água lá, no vento, uma bolsa, nem claro, tá, né? Boa parte disso aí vai embora quando eu alguém nascer. Boa parte é água, né? E esse é uma explicação. Quem não nascer da água, e depois vem, quem não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Porque isso que ele fala: o que é nascido da carne é carne. Nasceu de uma natureza, né? Carnal é carnal. E quem nasce da natureza espiritual é espiritual. Nascer do Espírito se refere à necessidade de um novo nascimento espiritual em Cristo. E aí agora a gente vai começar a entrar nisso. Como nascer de novo e nascer em Cristo? E por que nascer de novo? O que Jesus está falando e por que isso faz sentido? Talvez muita gente pense: pô, Jesus está falando isso aí, mas por quê? Qual é o problema que me faz ter que nascer de novo? E aí a gente tem que voltar. Parece que assim, quando a gente quer entender as coisas, tem que começar do começo, né? Quando a gente está usando um aparelho e não está funcionando, o que a gente fala? Pega o manual aí, não é? Vamos lá para o índice. E às vezes a gente chega lá só na parte assim, que deu esse problema, qual é a solução, né? Mas o certo é abrir lá no começo. Liga assim, faz assado, esse equipamento serve para isso, a voltagem é tal. E aqui a gente vai voltar lá para o começo para ver essa necessidade de novo nascimento. E isso é um pouco longo, mas eu quero ser rápido. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: Deus criou
o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou, lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, subjuguem-na, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele disse: multiplique-se. Quando ele fez isso, ele tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. O homem reproduziria a imagem e semelhança de Deus que estava nele, certo? Porque todo animal reproduzia conforme a sua espécie. O homem também reproduziria conforme a sua espécie, mas a imagem e semelhança de Deus. E aí, diz capítulo 2, versículo 15 a 17: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus deu uma condição aqui. Eu destaquei aqui, Deus disse que a desobediência levaria à morte. Havia uma regra: um fruto, pode tudo que está ali, pode comer tudo, mas tem um, não faz isso. E por que Deus fez isso? Deus nos criou livres, né? Um livre arbítrio, livre possibilidade de decisão, de escolha. Se Deus não desse essa liberdade, Deus teria criado robôs, Deus teria criado seres incapazes de tomar decisões e se governar. Como é que eles governariam sobre toda a natureza se não tivessem capacidade de escolher? Certo? Capítulo 3, versículos 1 a 15 e 21. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, olha como ela respondeu o que Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Deus falou sobre tocar nele. Vocês lembram Deus? A gente leu o texto ali agora. Deus falou sobre não tocar nele. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Olha só a serpente, a mulher respondeu, mas ela não sabia bem. Ela falou: não comam e nem toquem. Quando talvez Deus disse: não comam, e talvez o homem e a mulher combinaram: olha, não podemos comer, é melhor nem tocar, então não vamos tocar. E aí ficou a lembrança do que eles combinaram, não a lembrança do que Deus disse. A regra colocada do homem e da mulher, que talvez sobrepujou o que Deus ensinou. E aí talvez a serpente viu uma fragilidade. Aqui uma regra aumentou, né? Está um pouquinho diferente do que Deus disse. Ela não sabe bem o que Deus disse: eu vou botar uma pitadinha mais aqui. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela seu discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Veio a vergonha, algo mudou, eles não tinham reparado isso antes, e agora mudou. E olha a diferença de agora em diante: ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim. Já pensou em morar num lugar onde Deus ia falar contigo assim? Todos os passos deles chegando, um relacionamento tão próximo. Deus veio falar com eles ali, como sempre fazia. Os passos de Deus no jardim, eles ouviram, e agora Deus está vindo. Olha o que eles fazem. Quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem me disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore na qual proibi comer? E agora? Disse o homem: foi a mulher que me desse por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. A culpa não foi minha, a mulher tu me deu, ela me enganou. Botou a culpa na mulher e em Deus. Deus perguntou, foi a mulher, tá. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita você entre todos os rebanhos domésticos e entre os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da vida.
Agora vem algo interessante. Porém, inimizade entre você, serpente, né? E a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. As folhas de figueira provisórias que Adão e Eva fizeram para cobrir sua vergonha, a sua nudez, foram cobertas por Deus naquele momento com uma pele de um animal. Só que até ali a Bíblia diz que não havia morte. Não havia morte. A morte, certamente morrerão, a morte entrou naquele momento. Essa pele veio de algum lugar, né? Algum animal morreu, para que houvesse cobertura sobre essa nudez, esse problema que surgiu. E aqui Deus fala algo que depois a gente vai ver o que significa, né? Ele fala: porém, a amizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, ele ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. A serpente aqui era Satanás, e o descendente da mulher seria no futuro quem? Jesus. Fala lá no Gênesis. O homem tomou uma decisão errada, né? Usando o livre-arbítrio, a desobediência trouxe a morte espiritual, rompimento da comunhão com Deus. Era tão bom Deus andar no jardim e relacionar-se com Ele todo dia, daquela forma tão próxima. Isso acabou. O homem foi expulso do jardim, o homem e a mulher foram expulsos do jardim, tiveram que sair dali. A natureza foi abalada com isso. Tem algumas coisas que falam no Gênesis que eu não coloquei no texto, mas falam sobre agora haveria espinhos, agora haveria erva daninha, agora haveria outras coisas, né? Por conta do pecado. Não houve só um problema no coração humano, houve um problema na natureza. Uma mudança grande. E esse evento, teologicamente, é chamado de queda, né? A queda, por causa do pecado. O pecado danificou o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Em pecado, o homem não mais refletia agora a imagem de Deus, mas Adão agora geraria descendentes segundo a sua imagem, deformada pelo pecado, que agora levariam na sua carne também o pecado. Então nós não somos pecadores porque nós pecamos. Quando a Bíblia diz os todos pecaram, não é porque todos pecaram, né? Mas porque todos são pecadores. Todos pecaram já em Adão, e é natural, está no nosso DNA. Nós vamos pecar, e nós somos os pecadores. Nós vamos pecar porque somos pecadores. Então, mas eu nunca pequei. Já pecou porque mentiu, mas já tinha pecado no seu nascimento natural. E esse é o problema. Essa é a morte espiritual que aconteceu, e por isso tem que nascer de novo. Esse espírito está morto. Esse espírito está morto. Deus já sabia que o homem pecaria, né? Havia um plano de redenção que ele já citou ali no final de Gênesis, naquele texto que a gente leu. Um Deus justo não poderia fazer de conta que nada aconteceu, né? Fazer, tudo bem, pecou, agora eu faço de conta, dou uma chance, vamos começar, faz de conta que não aconteceu, vamos de novo. Não, Deus justo tinha que resolver isso, né? Tinha que ter uma satisfação dessa justiça de Deus. Mas um Deus amoroso também fica com a dificuldade de simplesmente condenar o homem, acabar com o homem porque ele pecou agora. Deus amava demais o homem para fazer isso daquela forma. Então tinha um plano eterno desenhado. Na conversa com Nicodemos, Jesus já diz isso. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Apesar de Deus, a sua justiça, poder condenar o mundo, Deus tinha um plano de redenção. A serpente no deserto, que é um texto de Números, capítulo 21, onde Deus libera juízo sobre o povo que reclamava no deserto sobre a falta de alimentos, sobre outras coisas que eles queriam que fosse diferente. Mas Deus estava com eles reclamam, e Deus manda serpentes venenosas. Né? E essas serpentes picam muitas pessoas, muitas morrem. Mas Deus também proveu o livramento através de uma serpente de bronze que ele coloca no mastro. E diz assim: todo que olhar para a serpente no mastro vai viver. Isso já é de novo um prenúncio de Jesus que viria, seria levantado numa cruz, para que todo que olhar para ele poderia nos julgar e nos condenar. Como a serpente, né, trouxe juízo, aquela serpente no mastro, é como Jesus poderia nos exercer juízo, mas ele vai para a cruz, para que todo aquele que olhar para ele, crer nele, vai ser salvo da morte. Jesus fala isso, a sua crucificação ainda não tinha acontecido, mas Jesus já fala isso lá: olha,
assim vai ser com o Filho do Homem. O plano de Deus, então, é esse: entregar o seu Filho para que todo aquele que nele cresce, tivesse a vida eterna. Jesus teria que morrer na cruz, injustamente. Jesus deixou o seu lar na glória, o céu. O texto de João capítulo 1 é muito bonito. Se puder ler em casa, ler João capítulo 1. Diz assim: ele estava no princípio com Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. Mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós. E aí piora depois. O texto vai concordar com o que a gente vê agora. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, eles o direito de se tornar filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, ele abriu mão da sua glória, se sujeitou às limitações de corpo mortal para viver uma vida santa, sem pecado, e no final, sem culpa, sem merecer, morrer em nosso lugar. Por quê? Porque só alguém sem pecado poderia morrer no lugar de um pecador, para satisfazer a justiça de Deus. E Deus fez isso por amor, para que nós não morrêssemos, o que era justo. Jesus nos justifica. Alguns textos aqui, eu não vou ler todos eles, toda a parte, mas eles estão aí. Filipenses 2, 5 a 11 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, o texto diz que Jesus era Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se esvaziou, desceu do seu lugar que ele merecia, para estar aqui e fazer isso, em amor e em obediência também. 1 Pedro 1, 18 a 23 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Aqui a questão, inclusive, da descendência, talvez no ensino errado. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, assim como no Antigo Testamento um animal morria para cobrir o pecado, como aquela pele lá em Gênesis cobriu o pecado. Os judeus imolavam um animal, um cordeiro sem mancha, sem defeito, morria no lugar do pecado, daquele que sacrificava ali outra do povo. Isso aconteceu com Jesus também, já era um tipo do que viria a ser no futuro. Como cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido desde antes da criação do mundo, porque Jesus estava lá na criação, antes da criação, Jesus estava lá. Ele era conhecido, esse plano já existia, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês está em Deus. Versículo 23 diz assim: pois vocês foram regenerados, nova geração, um novo nascimento. Novo nascimento, não é uma reforma, entende? Não é assim, está meio deformado, vamos desentortar. Não é uma reforma, começa do zero, de novo, é um novo nascimento. Efésios 2, 1 a 9: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando se presente a ordem desse mundo, e o príncipe do ar, poder do ar, etc. Versículo 13: éramos por natureza merecedores da ira. Por natureza, nascimento natural, Deus teria ira conosco, porque éramos pecadores. Deus justo não pode lidar com o pecado, nós éramos pecadores. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça de Deus é disponibilizada, está disponível, mas o acesso à graça de Deus é pela fé. Eu preciso crer nisso, eu preciso receber isso, eu preciso me apropriar disso. Está disponível, mas eu preciso acessar pela fé. Não por obras, para que ninguém se glorie. Se eu pudesse fazer algo, eu diria: fui eu, sou eu sou bom, eu consegui. Não é assim, ninguém pode. A redenção por meio da morte de Cristo está disponível, como eu disse, mas não é automática. Romanos 9 a 10 diz: se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Romanos 3, 22 em diante, ele diz assim, 21. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que nele creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, de graça por sua graça. Parece repetição, mas é de graça pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. De novo, Jesus morreu em nosso lugar como sacrifício de propiciação, como no Antigo Testamento, como a pele lá em Gênesis, como o animal que morreu em Gênesis. Mediante a fé nós acessamos isso, né? Demonstrou a sua justiça, porque Jesus morreu, Deus demonstrou a sua justiça de um Deus justo, pela morte de Jesus. Mas agora ele se torna justificador dos que têm fé em Jesus, versículo 26. Romanos 15 ainda, diz assim, nos versículos finais, 21 e 22, visto que a morte veio por um só homem, quem? Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Em Cristo somos vivificados, em Adão todos estamos mortos. Por isso a necessidade de um novo nascimento, não mais na carne. Por isso que a justiça que nasce da carne, carne, que nasce do Espírito é Espírito. Agora é um novo nascimento, uma nova natureza. Somos vivificados por Cristo, temos pecados perdoados, somos justificados e recebemos o seu Espírito para nos guiar nessa nova vida, nesse novo nascimento. E depois, o que acontece? Para quem ouviu tudo isso e não recebe isso, Jesus fala para Nicodemos: este é o julgamento, versículo 19 a 21. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. João capítulo 1 também dizia, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Muitos, apesar de verem a luz, entenderem, ouvirem tudo isso, né, terem entendimento sobre o que Jesus fez, preferem permanecer nas trevas. Por quê? Porque precisa não só ouvir e ficar inerte, não fazer nada, precisa tomar uma decisão, precisa dar um passo em direção a Deus e dizer: olha, é isso que eu quero, e agora eu vou andar nessa nova vida, estou recomeçando, nasci de novo, tem que deixar aquilo para lá, aquela velha vida já acabou, e agora eu vou começar de novo, e agora eu vou, o Espírito Santo em mim, e eu vou viver conforme Ele me orienta. Quem não recebe, quem recebe isso e decide permanecer nas trevas, aqui é um julgamento, né? É um juízo para aqueles, porque eles não podem dizer que nunca ouviram nada. Jesus disse que quem pratica a verdade vem para a luz, não tem nada a esconder. Estando em Cristo, que é a luz do mundo, não precisamos temer. A luz de Deus invade o nosso coração. Todos os cantos da nossa vida podem ser desvendados. Todas as coisas que talvez no passado a gente varreu para baixo do tapete. Cada coisa que estava lá escondida, que a gente nem quer mexer mais, está no fundo da gaveta. Deixa lá não incomoda. A luz vai chegar lá. A luz de Deus invade a tua vida, ela vai chegar lá. Isso precisa sair, não pode ficar mais nesse lugar. E é bom viver na verdade, né? Diz já que a mentira tem perna curta, né? Um dia é pego, né? A verdade alcança. Então, viver na verdade é libertador. Quem não expõe, e aqui uma analogia até, né, a gente tem muitas vezes muita gente na saúde aqui na igreja, então eu até achei isso uma ilustração interessante. Não expor uma ferida só porque ela é feia evita que ela seja tratada. Se eu não mostro para o médico: olha, tem isso aqui, ó, feio isso aqui. Se eu achar que está capaz de uma maneira, deixar escondido, só eu vou saber, mas está lá, está ruim, vai fazer mal, vai piorar. Eu tenho que tratar isso. Expõe. Deixa que Deus trate. Lidar com a verdade pode ser bem difícil. A gente tem visto muitas vezes aqui na igreja, muitos testemunhos. A gente tem decidido colocar a verdade no lugar, né? Deixar a mentira para trás e recomeçar. E isso traz algumas dificuldades, traz lutas, né?
Porque sentimentos também vêm à tona. Sentimentos de ter sido enganado, culpa, ira, vem à tona. Mas se não sair, se isso não aparecer, vai ficar sempre lá o culto e vai estourar um dia. E vai ser uma mentira continuada. Então é o melhor a fazer. Viver na verdade nos traz paz e leveza. Viver nos tira o medo de sermos surpreendidos. Viver na verdade nos tira o medo de sermos surpreendidos. E agora eu quero chegar no final mesmo, com tudo isso que a gente falou aqui, tudo isso que a gente leu aqui. É difícil a gente explicar o que Jesus falou, né? Pô, Jesus é Jesus. Quem é a gente falar o que Jesus falou? Jesus foi muito claro já, muitas coisas, mas a gente precisa, né, meditar no que ele falou. E a Bíblia toda, ela confirma, ela ratifica aquilo que Jesus disse. Então, por isso essa viagem nos textos bíblicos aqui hoje, lá do Gênesis até, a gente acha que foi até Coríntios aqui, podia ter ido mais longe, mas o tempo nem nos deixa. Mas, terminando isso de forma um pouco mais prática, assim, quero te perguntar, né, o que Deus te falou? O que Deus me falou sobre isso? Você consegue perceber as consequências do pecado na criação? Eu disse que foi o pecado afetou de forma cósmica, né, as coisas, não foi só o coração da gente, mas é tudo. Você consegue perceber isso na criação e também, e sobretudo, na relação do homem, um com o outro e com Deus, mas principalmente com Deus. Segundo, você consegue ver a expressão do amor e da graça de Deus no plano de salvação? Dá para entender o que Deus fez? Olha o que Deus fez. Entendeu isso? Entendeu isso? Você entende a grandeza da obra de Cristo? O que Jesus fez? Deus abriu mão, Deus mandou o seu Filho único. E o Filho único disse: eu estou indo, eu vou lá para o meio daquela gente que não merece. Ele já sabia o que ia acontecer. No final, lá nos momentos finais de Jesus, né, no filme Paixão de Cristo, está muito bem retratado. Jesus está lá em oração, agoniado. Sabe o que vai acontecer? A parte humana de Jesus se revela ali, chega a suar sangue, né? Angustiado, e diz: olha, você é possível, não me evita passar por isso ainda. Mas se não for possível, né, que a tua vontade seja feita. Jesus foi até o fim. Você já experimentou, e essa é a pergunta mais importante de agora, você já experimentou um novo nascimento espiritual? Já fez isso? Já nasceu de novo? Já tomou essa decisão de, assim como Nicodemos teve um encontro, Jesus diz isso e é confrontado com algumas coisas, você já tomou a decisão de nascer de novo? De deixar as coisas para trás e começar uma nova vida com Jesus? Você compreende quanto a luz de Deus pode mudar a sua vida? E eu quero te convidar agora para, diante dessas perguntas, fechar os teus olhos e nós orarmos. Eu quero orar aqui por duas situações. A primeira é: se você ainda não nasceu de novo, você pode fazer isso hoje. Você pode fazer isso hoje. Qual é o passo a passo para isso acontecer? Reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer o nosso pecado. E entender e declarar que não conseguimos satisfazer a justiça desse Deus Santo com as nossas próprias obras. Precisamos crer que Cristo morreu na cruz em nosso lugar, como resgate, pagando o preço do nosso pecado. Crer no coração, mas também, o texto de Romanos diz que precisa confessar com a boca. Então precisa confessar Jesus como Senhor, crendo que Ele é Deus, e Ele fez isso em teu lugar, e Ele está vivo hoje, Ele ressuscitou. Não é um Deus que permaneceu morto. Jesus ressuscitou e tinha as marcas nas mãos e no lado daquilo que Ele passou ali na cruz. Talvez pela eternidade Jesus tenha a marca dos cravos nas mãos e da lança aqui no lado, e essas marcas Ele carrega por amor a nós. E receber, depois de confessar o pecado, crer em Jesus, recebê-lo e declarar como Senhor, receber em nosso coração o Espírito Santo, que Ele enviou para não estarmos sozinhos. Essa vida em Jesus, esse novo nascimento, você não vive sozinho, você vive acompanhado. E posso te dizer que isso também é libertador. O libertador não está sozinho. Não é possível vencer tudo que vai se apresentar nessa nova vida de oposição se for sozinho.
mas com a presença do Espírito Santo é possível, na força dele é possível. Então eu quero te contar, se tu não tem certeza da tua salvação, se tu não nasceu de novo, quero te convidar a fazer uma oração agora. Repete comigo aí, contigo no teu lugar, no teu coração. Sim, Jesus, eu entendi, a partir de tudo isso que a gente viu hoje aqui, que eu sou um pecador, estou afastado de Ti, e não posso fazer nada para me reconciliar contigo. Te agradeço por ter feito tudo o que é necessário para que isso aconteça, enviando Jesus para morrer no meu lugar naquela cruz e pagar o preço do resgate do meu pecado. Eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, a partir de agora. E eu quero pedir a presença do Espírito Santo no meu coração para me guiar nessa nova vida que eu quero começar hoje. E o texto que a gente leu de João diz assim, que o vento sopra onde quer, você não vê de onde ele veio e para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Talvez ninguém vai ver isso agora, assim como a gente não vê o vento, mas com certeza vai sentir o vento, né? E o Espírito Santo é muitas vezes apresentado na Bíblia como um vento. Certamente ele vai inundar a tua alma, a tua vida, e tu vai poder testemunhar isso, perceber a ação do Espírito Santo na tua vida a partir dessa decisão. E a outra oração que eu quero fazer agora é, se tu já nasceu de novo, mas talvez por alguma razão se afastou do propósito de Deus, essa é uma oportunidade para restaurar o teu relacionamento com Ele. Então, faz essa oração agora. Deus, eu já entendi isso, eu já recebi Jesus como Senhor da minha vida. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim, mas eu tenho, por algumas razões, me afastado de Ti, e talvez o Teu Espírito Santo esteja entristecido, Deus, com a minha vida. Eu quero Te pedir, o Senhor me perdoe, e eu quero restabelecer o meu relacionamento contigo agora. Eu quero voltar a andar no Teu propósito, a forma como o Senhor quer que eu viva. Reavive em mim, Deus, Teu Espírito, para que eu fale alto no meu ouvido, eu possa ouvir o que Ele tem a me dizer, e eu possa ser guiado por Ti. E de agora em diante eu possa Te agradar, Deus, e andar na luz, como a gente viu aqui essa manhã, e não temer, porque a luz, ela é boa, e eu quero mesmo que a Tua luz ilumine a minha vida para ver onde estão as falhas que eu preciso ainda, onde eu preciso ser restaurado por Ti. Promove na minha vida o processo de restauração. Amém. Amém.